Finalizando então a nossa semana e mais ainda o nosso bimestre, hoje nós vamos estudar os trapézios. Na aula passada eu perguntei a vocês o que os paralelogramos tinham em comum. Agora eu repito a pergunta, mas para os trapézios. O que essas figuras aí ao lado têm em comum? O que se repete? Qual é a característica que se repete? Então, para os bons observadores, apenas dois lados são paralelos. Então, observem aí na figura, agora em vermelho, que nós temos esses dois lados que são paralelos, ou seja, eles não se encontram, né? Se eu prolongar essas duas retas, elas vão embora infinitamente, elas não vão ter um cruzamento, né? Ter um ponto de encontro. E aí, nós temos uma base que é chamada base menor, porque ela é menor, e uma base maior, que é o lado maior, né? Entre esses lados que são paralelos. Então, isso acontece tanto para um trapézio qualquer, quanto para um trapézio isósceles e também para um trapézio retângulo. Então, eles têm apenas dois lados que são paralelos. Verifiquem que os outros lados, se eu prolongar, eles vão se encontrar, né, em algum ponto. Então, por isso, eles são chamados de não paralelos. E nós temos dois lados que são paralelos, que não se tocam em nenhum momento. Ok? Tipos de trapézio. Então, assim, nós temos o trapézio qualquer, né, que nós vimos ali na figura anterior, e esse não vai ser tratado. Mas nós temos dois tipos que são tratados por causa das suas características específicas. Então, vamos entender quais são elas. Então, esse primeiro trapézio aí, vermelho, é o trapézio retângulo, enquanto que o trapézio verdinho é o trapézio isósceles. E aí, nós vamos agora entender por que eles têm esse nome específico. Trapézio retângulo. O que acontece com o trapézio retângulo? Por que esse nome retângulo? Porque ele tem dois ângulos internos que são retos, ou seja, são ângulos iguais a 90 graus. Então, tá aí ilustrado para vocês esses dois ângulos retos, né? Se a gente pegar o transferidor, vocês vão verificar aí que essa medida é igual a 90 graus. E essa nomenclatura a gente já estudou lá em ângulo, né? Então, tem que só relembrar um pouquinho aí a memória de vocês. Mas por conta disso, de ter dois ângulos internos iguais a 90 graus, é que esse trapézio é chamado de trapézio retângulo. Observem que se não fosse aquele ladinho ali, né, inclinado, ele parece, né, sugere aí um quadrado, um retângulo, só que aí ele não finaliza a figura, né? Ele fica nessa figura do trapézio. E o trapézio isósceles? Eu garanto a vocês que vocês já ouviram falar essa palavra antes, quando vocês estudaram lá atrás os triângulos. O triângulo equilátero é aquele triângulo que tem os três lados iguais, enquanto que o triângulo isósceles tem dois lados iguais, né, ou congruentes. Então, vamos ver aí se tem uma semelhança para a utilização dessa palavra. Então, o trapézio isósceles é aquele trapézio que tem os dois lados não paralelos, congruentes, ou seja, com a mesma medida de comprimento. Então, se eu pegar a régua e medir esses dois lados que não são paralelos, então, né, se eu esticar, se eu alongar essas linhas vermelhas, elas se encontram em um determinado ponto, então, por isso elas não são paralelas. Então, se eu pegar a régua e medir esses dois segmentos aí, esses dois lados, eles terão o mesmo tamanho. Por isso, esse tracinho aí também para a gente indicar visualmente que se trata de triângulo ou de lados congruentes. Então, assim como o triângulo isósceles tem dois lados congruentes, né, dois lados iguais, o trapézio isósceles também. Ele também tem dois lados iguais, tá joia? E aí, por conta disso, observem esses dois ângulos que estão juntos aí com a base menor, né? Com a base de cima, esses dois ângulos em azul. Se nós pegarmos o transferidor, nós vamos ver que eles são também
congruentes. Então, eles têm a mesma medida de abertura também. Isso acontece tanto na base menor, né, nos ângulos da base menor, quanto nos ângulos da base maior, tá? Então, esses ângulos da base maior também são congruentes entre si. Verifiquem que o ângulo da base menor não é congruente, não é idêntico ao ângulo da base maior, tá? Mas o da base menor é congruente ao outro da base menor também. Então, os dois azuis que estão lá em cima, né, pertinho da base menor, são congruentes, assim como os dois amarelos que estão próximos à base maior também são congruentes. Além das bases menor e maior em um trapézio, nós temos também a chamada base média. Quem seria a base média? Então, a base média, como o nome diz, é uma base intermediária entre a base menor e a base maior. Então, ela é paralela a essas duas bases, tá? E aí, como é que eu sei em que lugar aí do trapézio que ela vai ser traçada? Como o nome diz, gente, ela é traçada no ponto médio desses dois lados que não são paralelos. Então, aí no caso, seria o ponto M é o ponto médio de um dos lados e o ponto N é o ponto médio do outro lado, tá? E aí eu ligo esses dois pontos e daí eu crio a base média. E como é que a gente calcula o valor dela? Então, o valor da base média, a medida de comprimento dela, é igual à média aritmética das medidas de comprimento da base menor e base maior do trapézio. Professora do céu, média aritmética, da onde eu vou lembrar disso? Calma, vou explicar. Então, vou exemplificar aqui para ficar mais fácil. Então, por exemplo, se a base menor mede 4, a base maior mede 6, quanto vale a base média? É a média aritmética entre essas duas bases, menor e maior. Mas o que é a base aritmética, então? Então, é isso aqui, ó. Eu vou somar esses dois valores, 4 mais 6, e vou dividir por 2, tá? Então, 4 mais 6 dá 10, dividido por 2, quanto que dá? 5. Então, o valor da minha base média é igual a 5. Ou seja, é só a gente somar o valor da menor com o valor da maior e dividir por 2. É só isso, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Agora vocês vão fazer exercício do formulário para fixar o conteúdo e também registrar a presença. E no livro de vocês, esse conteúdo está das páginas 126 a 129. Vocês podem fazer aí os exercícios 49 e 50 para estudar, para fixar mais um pouco, tá bom? Então é isso. Assim nós encerramos a semana e também o segundo bimestre, tá? Na semana que vem, vai ser uma outra atividade. É uma semana temática, e aí a proposta é que sejam realizadas atividades integradas, então vai ser um outro formato que eu explico posteriormente. Então, por isso, a gente não vai ter o Google Meet na segunda-feira, às 9h30 da manhã. Eu mando depois o horário do Google Meet, se for ter mesmo e tal, eu aviso vocês direitinho pelo mural, pelo WhatsApp. E aí, nós retornamos com o Google Meet no dia 5/10 e atenção, muita atenção. Eu quero todo mundo presente para a gente cantar parabéns para mim. É meu aniversário nesse dia. Eu estou completamente isolada, a não ser pelas minhas filhas, né, pela presença delas. Então, eu preciso cantar parabéns, pelo menos, porque eu adoro aniversário, tá? Então, eu quero a companhia de vocês para a gente comemorar junto. E aí, a gente pode também comemorar o aniversário de todo mundo que fez aí durante esse isolamento e tal. Então, por isso, eu vou pedir, inclusive, para que vocês façam um bolinho aí na casa de vocês, ou peçam aos responsáveis, né, para fazer um bolinho, para a gente cantar parabéns nesse dia, tá? E aí eu quero todo mundo de câmera aberta, quem puder, lógico, né? Para a gente cantar parabéns, comer um bolo e brincar nesse dia 5/10, tá joia? Também dando início ao terceiro bimestre. É isso, galera. Até mais, então. Fiquem bem, qualquer coisa, estou por aqui.